Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e hoje eu vou conversar com você sobre a possibilidade de fazermos bolos de festas, bolos recheados sem glúten. É possível? Claro que sim, é possível com a receita correta. Então, antes de você fazer um bolo recheado, você precisa conhecer alguns pontos importantes para que o seu bolo não desande, não desmorone, não rache ao meio depois de preparado, tudo bem? Então, pontos importantes. Você precisa conhecer o tipo de massa que você está utilizando para fazer um bolo recheado. Por exemplo, se você está utilizando uma massa mais estruturada, geralmente feita com manteiga ou margarina, que ao serem refrigeradas, essas massas elas enrijecem, então eu tenho uma massa mais firme. Se você estiver utilizando esse tipo de massa, você tem que ter em mente que você precisa utilizar um recheio mais denso, por exemplo, um brigadeiro. Por quê? Porque se eu utilizo um recheio mais cremoso, mais leve, com uma massa mais estruturada, mais pesada, o que vai acontecer? Eu vou colocar a camada de recheio, a camada de massa. Se eu tenho uma massa muito pesada, o que vai acontecer com o meu recheio? Vai ceder e ele vai vazar pelas laterais do bolo. Então, é importante você colocar massa pesada, recheio mais pesado. Massa leve, recheio mais leve e cremoso. Então, se você estiver utilizando um bolo pão de ló, por exemplo, que é uma massa mais delicada, mais leve, mais fofinha, que quebra com mais facilidade, que absorve mais os líquidos presentes no seu bolo, você precisa utilizar um recheio mais leve, mais cremoso, como, por exemplo, um creme de baunilha. Então, eu tenho massa delicada e leve, creme leve e cremoso. Massa estruturada e pesada, um creme mais denso como um brigadeiro. Mas se você quiser utilizar uma massa que seja mais pesada, mais estruturada, com um creme mais leve, o que você precisa fazer? Uma cinta de contenção. O que é uma cinta de contenção? É basicamente o seguinte, eu tenho uma camada de massa, aí aqui eu vou colocar o meu recheio cremoso, correto? Só que se eu colocar o meu recheio cremoso e sobre ele outra camada de massa mais pesadinha, vai acontecer o que eu disse, a massa vai ceder e o recheio vai vazar pela lateral. Então, essa cinta de contenção consiste em você colocar sobre a sua camada um recheio mais consistente, mais denso, seja um brigadeiro, uma ganache, na lateral dessa camada de bolo. Então, eu vou colocar o recheio mais denso formando uma cinta na camada do bolo. Sobre a camada do bolo, eu faço uma cinta com o recheio mais denso e no centro eu coloco então o meu recheio mais cremoso. Por quê? Como eu tenho essa cinta que é mais alta, mais estruturada e no centro esse recheio cremoso, quando eu coloco a minha segunda camada de massa, que é mais pesada, ela não vai apertar o meu recheio, porque eu tenho uma cinta de contenção que vai dar estrutura, vai manter o recheio alto e não vai ceder. Então, eu não vou ter o meu recheio vazando pela lateral, porque além de eu ter essa estrutura mais firme, mais consistente, essa estrutura também vai servir de barreira para que o meu recheio que está no centro, que é mais cremoso, não vaze, tudo bem? Então, é dessa maneira que nós fazemos uma cinta de contenção. E essa cinta de contenção, ela pode ser feita com um brigadeiro, com uma ganache mais consistente, para você utilizar massas mais pesadas com recheios mais cremosos. Outro cuidado que você deve ter ao fazer um bolo recheado é não colocar calda demais. Por quê? As massas sem glúten, elas são naturalmente mais delicadas. E se você encharca a sua massa, a probabilidade dela rachar ou de começar a esfarelar é alta. Então, você precisa ter cuidado com o excesso de calda. Eu não indico que você utilize uma colher, por exemplo, para distribuir a calda sobre a sua camada de bolo, porque você pode correr o risco de colocar calda em excesso. O ideal é que você utilize um pincel com cerdas naturais, por exemplo, que aí você encharca o pincel e vai somente assentando na massa uma ou duas camadas no máximo de calda, para que a sua massa não encharque. O uso daquelas bisnagas também pode te fazer colocar a calda demais na sua massa. Então, o ideal mesmo é um pincel, ou então ter muito cuidado, colocar pouquinho mesmo, tá? Porque quando eu tenho uma camada encharcada, o risco desse bolo, depois que ele estiver montado, rachar, ele é muito alto. E você pode perder toda a sua produção, então tenha cuidado com o excesso de calda. Durante a montagem, também é importante você observar alguns cuidados. Por exemplo, você, quando for nivelar a sua camada de bolo, você precisa nivelar de forma que ela fique retinha, Nivelar, reta e
manter a mesma espessura entre as camadas. Então, se eu tenho uma espessura de 2,5 cm, que é o que geralmente a gente utiliza, eu preciso ter todas as camadas com essa altura, 2,5 cm. Por quê? Olha só, se eu coloco uma massa com uma espessura menor embaixo, acompanha. Aí eu vou montando, né? Camada de massa, camada de recheio. A de cima eu coloco um pouquinho mais alta, aí mais um recheio, aí a de cima mais alta. O que vai acontecer? Em cima tá muito mais pesado do que embaixo. A de baixo, como ela é mais fininha, ela não vai aguentar e vai rachar. Então o seu bolo pode rachar, pode desmoronar se você tiver espessuras de massas diferentes dentro do seu bolo. Então é importante utilizar sempre a mesma altura, geralmente 2,5 cm. Os recheios, eles precisam estar no ponto correto e você precisa utilizar o recheio correto para o tipo de massa escolhida, tudo bem? Sempre é muito importante frisar para que você não perca a sua produção. Utilize a massa correta com o recheio correto. Se você colocar uma massa pesada demais com o recheio cremoso demais e não fizer a cinta de contenção, você pode correr o risco do seu bolo rachar. O tempo durante a montagem é muito importante. Por quê? Geralmente, eu indico que você monte o seu bolo na noite anterior, dentro de uma forma, com a folha de acetato ou então com um saquinho de congelamento aberto, né, para você montar o seu bolo dentro da forma. Montou o bolo, coloca na geladeira e somente vai finalizá-lo no dia seguinte, porque é preciso um tempo de descanso entre as etapas de montagem para que a massa e o recheio, elas colhem uma na outra, para que os sabores interajam entre si. Então, tem toda uma estabilização para que você não perca a estrutura do seu bolo. Então, o indicado é, monte o seu bolo na noite anterior e somente o finalize no dia seguinte. Então, você vai montar dentro da forma, colocar para a geladeira bem embalado, para não perder a umidade da massa. E no dia seguinte você vai tirar da forma e vai finalizar o seu bolo com a cobertura e a decoração. Se você tá com pressa, você pode deixar pelo menos 4 horas, é o indicado. No mínimo 4 horas na geladeira, para esse tempo de estrutura, de estabilização da massa, para que o seu bolo não desmorone nem rache, tudo bem? É importante respeitar para você ter um resultado final bonito, com uma decoração legal, porque senão você pode correr o risco do seu bolo rachar ou desmoronar. A cobertura, ela pode ser a da sua preferência. Claro que, se você estiver utilizando uma massa mais delicada, um bolo mais leve, você dê preferência para coberturas mais leves, como o chantilly, o merengue. Agora, se você estiver utilizando uma massa mais estruturada, com um recheio mais denso, você pode utilizar como cobertura uma ganache, um brigadeiro, tudo bem? Mas a cobertura é da sua preferência, sempre prestando atenção que, se você fizer um chantilly sem leite, por exemplo, que é feito com leite de coco, ele suporta menos a temperatura. Então, se você fez um bolo e passou como cobertura o chantilly de coco, você precisa ter em mente que você não pode deixar esse bolo 4 horas em cima de uma mesa em temperatura ambiente, porque ele vai começar a derreter. Você precisa reduzir o tempo de exposição e também ver a temperatura. Se o local que você está, o ambiente que você está, a temperatura for muito alta, deixe o seu bolo o menos tempo possível em cima da mesa, em exposição, porque senão ele vai começar a derreter. Então essa é a observação quanto ao chantilly de coco, porque ele é menos estruturado e pode começar a derreter dependendo da temperatura e do tempo que você deixa ele à exposição. Então, o que eu indico? Se você vai servir um bolo que fez cobertura com o chantilly de coco, você deixa na geladeira, você finaliza o bolo, né? Como eu te falei, monta no dia anterior, finaliza no outro dia. Você vai colocar esse bolo dentro de um recipiente para que ele não perca umidade para a geladeira e nem absorva os odores da geladeira. Então, você vai colocar ele num recipiente fechado, pode ser aquelas embalagens de venda que tem um prato e a cúpulazinha de plástico, pode ser naquela mesmo. Então, você vai colocar dentro daquela embalagem e vai colocar na geladeira. Antes de servir, você vai retirar de 30 minutos a 1 hora antes para que as texturas voltem, né, ao que era inicialmente. Então, a textura da massa, a textura do recheio. E, então, depois desse período de 30 minutos a 1 hora, você sirva o bolo. Eu indico esse procedimento para que você não perca, né, a decoração, porque ele vai começar a derreter se você utilizar o chantilly sem leite. Bom, então esses são os pontos importantes que são basicamente observados quando nós fazemos um bolo recheado, um bolo de festa. E eu espero que tenha te ajudado, que você observe esses cuidados para que não perca bolos recheados durante a festa, né? Imagina, você faz um bolo todo lindo e aí você faz uma estruturação mal feita e no meio da festa ele racha.
Então, para que você evite perder esse bolo, a sua decoração, todo o seu trabalho, você observe esses pontos que são muito importantes e são cruciais para manter a estrutura do seu bolo e a estabilização das massas, tudo bem? Eu agradeço pela sua companhia, eu espero ter contribuído para o seu aprendizado, que você fique aqui no canal, se não for inscrita, inscreva-se, ative o sininho das notificações, assim você será avisada quando nós tivermos um vídeo novo no canal, e eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo!